Olá, gurizada. Essa é a apresentação da nossa nova apostila que estuda a física do movimento. No primeiro momento, a gente vai estudar o que a gente chama normalmente de cinemática, que é o estudo do movimento por si, ou seja, dos fatores que descrevem o comportamento de um movimento, como distância percorrida, tempo, velocidade do veículo e aceleração. Esses são essencialmente os que a gente vai estudar. No segundo momento, possivelmente no último trimestre, a gente vai estudar as causas do movimento, ainda aplicado ao trânsito, que são as 3 leis de Newton. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar a aula 1, que está sobre o ato 1, que discute a responsabilidade e a imprudência associadas à alta velocidade, né, e a que isso pode acabar acarretando. Em função desses comportamentos e de como esses fatores se relacionam, a gente vai acabar estudando esses comportamentos, essas leis, por assim dizer, do trânsito, só que essas leis que não tem como quebrar. Aqui na introdução eu discuto sobre o crime que aconteceu contra a minha irmã. Ela estava voltando de uma festa, de boas lá, o motorista da moto dela estava esperando a sinaleira abrir, e depois que ele arrancou, eles foram acertados em cheio por um veículo em que um outro rapaz de 17 anos estava dirigindo o carro da mamãezinha dele, um Jeep Renegade, né, nem um pouco barato, completamente embriagado. Né, então ele achou engraçado encher a cara na balada e dirigir um veículo em alta velocidade, né, e acabou matando a minha irmã. Então a gente sabe que esse é um comportamento tristemente real na nossa cidade de Brochir. Então toda essa aula de física, não só essa, mas as próximas, são gritos, por assim dizer, desse cidadão dessa cidade tentando fazer alguma coisa por ela. Então, na nossa primeira aula, a gente vai conhecer, por assim dizer, o tabuleiro da física no estudo do movimento. Tá? Essa primeira parte, como eu falei, se chama cinemática. Ela tem diferentes aplicações e as mais famosas são basicamente fazer estimativas do movimento, o que é muito útil especialmente na engenharia de tráfego e entender questões de trânsito, que é o nosso fim, né, o nosso objetivo. Na exploração espacial, para poder prever movimentos de sondas, de foguetes em geral. E programar computadores ou animações, porque o controle dos bonecos, das peças, dos objetos numa tela, com o passar do tempo, envolvem o uso de lógicas ou de equações sob a cinemática. Tá? Então, a cinemática, então, por assim dizer, ela é uma simplificação. Tá? De que maneira? A gente não vai olhar, por exemplo, para um veículo andando e olhar toda a complexidade, ele vai pensar toda a complexidade dele. Não vamos olhar para o motor, não vamos olhar para o cérebro ou para as emoções do motorista. A gente não vai olhar para ver se o freio funciona ou não. A gente vai analisar como que de um satélite. Os carros para nós vão ser pontinhos que simplesmente se movem e a gente vai estudar o movimento por si. A gente não vai olhar para as causas do movimento, não porque não sejam importantes, mas é porque a gente precisa, como a gente está começando, primeiro dessa simplificação. Tá? Então são as duas simplificações que a gente vai fazer. A gente não vai olhar para as causas e interações no movimento e a gente vai considerar os corpos em geral como pontos. Tá? Como é que a gente desenha a estrada, ou melhor dizendo, como é que a gente matematiza o espaço no movimento? Essencialmente com planos cartesianos ou com eixos coordenados, como preferir. A gente pode fazer isso em uma dimensão, quando a gente tem, por exemplo, movimentos em linha reta ou ao longo de uma estrada, né, em que a gente não vai se preocupar muito com as curvas, né, ou em 2 dimensões, caso a gente precise ver um movimento em 2 dimensões. Geralmente é usado quando alguma coisa sobe e desce, né? E daí tem um movimento tanto da esquerda para a direita quanto de subida e descida, como a gente arremessa uma pedra, isso acontece, né? Ou a gente pode olhar em 3 dimensões, a gente pode olhar ainda na questão da profundidade. Em nível médio, pelo menos aqui na escola, a gente vai ficar só em uma dimensão, tudo bem?
Então, a representação do movimento se dá como aquele eixo X ali, que está naquela marcação. Então, ali a gente vai desenhar posições, né, dos nossos móveis, veículos, enfim, etc. E a gente vai, então, marcar conforme aquele eixo graduado ali. Vamos procurar entender ele, então, o que ele significa. Primeiro ponto, aquelas marcações, tem negativos e positivos. O que significa o negativo? Simplesmente significa que está à esquerda do zero. E o que significa o zero? É aquele ponto onde a gente definiu que vai ser a marca referencial, vale? Que a gente vai chamar de zero, assim como a gente vai, às vezes, medir uma parede, o nosso zero vai ter que ser o canto da parede, pelo menos na maioria das vezes. Quando a gente vai estudar um movimento numa estrada, ou enfim, a gente precisa definir onde é que é um zero. Nas autoestradas, a gente, inclusive, tem as placas quilômetro zero, eu botei as imagens ali, né, nas posições daquelas rodovias, mas no movimento a gente geralmente não usa bem a questão das placas, porque as placas não têm números negativos, e a gente vai ver que às vezes usar números negativos na posição pode ser interessante para alguns fins. Mas enfim, então essas duas questões que a gente precisa ter bem claro. O zero é simplesmente uma marca, tá, que é feito, que é para iniciar, por assim dizer, a contagem ou a medição, e os números negativos simplesmente significam aquelas posições, aqueles pontos que estão à esquerda do ponto zero. Tá? A gente também chama essa posição zero de origem. Outro ponto que a gente precisa matematizar, que a gente precisa olhar com o olhar da matemática para poder estudar o movimento na física, é o tempo. E a gente tem, então, para estudar o tempo, duas grandezas principalmente. O instante de tempo, que é aquilo que acontece num determinado momento da história, né? Às 2 horas e 45 minutos e 23,5222 segundos, num exato momento que aconteceu alguma coisa, né? Às 2 horas começou o filme. Então, isso é um instante de tempo. Intervalo de tempo, que é aquele delta t, esse delta significa uma subtração, tá? Ele indica um tempo que passou. Então, se eu dizer que o filme começou às 2 horas e durou 3 horas, então eu informei um instante de tempo, começou às 2 horas, e informei um intervalo de tempo, ele durou 3 horas. Então essa é a distinção entre instante e intervalo de tempo. Tá? Para a gente calcular o intervalo de tempo, a gente precisa saber o tempo de final, né, o tempo final, o instante final da coisa que aconteceu e um instante inicial e fazer a subtração. Sempre final menos inicial. Aquele delta ali, inclusive, a gente vai ver outras grandezas com o passar do tempo, ele sempre vai indicar final menos inicial, nunca o contrário. Ali eu tenho alguns exemplos de cálculo, né? Por exemplo, se algo acontece entre 15 horas e 45 minutos e 16 horas e 50, se a gente fizer a subtração, a gente vai ter 1 hora e 5 minutos. Muito cuidado com subtração quando envolve horas e minutos, ou minutos e segundo, né? Porque a gente sempre tem que levar em conta, quando for fazer a subtração, que as horas elas têm 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, muito cuidado. Tá? A gente também pode representar o tempo num eixo, tá? Temporal, num eixo do tempo, para poder analisar, né, coisas que aconteceram em um determinado momento. Tá? E a gente também pode fazer o cálculo do intervalo de tempo olhando esses pontos ali. Vocês podem ver que o tempo A está em 30 e o tempo B está em 50. Então, de um momento a outro se passou 20 segundos. Né? Isso fica bem claro quando a gente identifica que cada espacinho tem 10 segundos. Tá? Então, aqui tem um mapa conceitual, resumindo, por assim dizer, as ideias que a gente discutiu aqui, que a cinemática, então, é um ramo da física que não estuda as causas do movimento e considera os objetos como pontos, se aplica naquelas questões ali, especialmente ou principalmente, e ela vai estudar, então, a matematização do movimento, que ocorre essencialmente para o espaço e para o tempo. Ambos podem ser analisados em eixo graduado. O espaço ele classifica-se de duas maneiras, em posição e deslocamento, que a gente vai estudar numa próxima aula, e o tempo se classifica em instante e intervalo de tempo. E o intervalo de tempo é calculado pela subtração entre os dois. Ok? Então aqui tem alguns exercícios de fixação. Façam eles ali para procurar fixar essas ideias. Depois tem alguns exercícios de compreensão, que é mais parte de explicar.
E dessa aula aí era isso. Tá? Bom trabalho para vocês. Como sempre, dúvidas, entrem em contato. Até mais, galera.